Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Vogan e sejam muito bem-vindos ao meu canal Cinema no Segundo Andar. Eu sou atriz e eu sou uma apaixonada por filmes e eu venho compartilhar um pouco aqui dessa minha paixão com vocês. De início eu já peço que vocês deixem um like aqui pra mim, que me ajudem com o canal a crescer mais e mais e eu, super agradeço a vocês por essa força. Então vamos começar, né? Hoje o filme que eu trago pra vocês é um filme nacional, A Estrada 47. É um filme produzido, roteirizado e dirigido pelo Vicente Ferraz e foi lançado em 2013. Esse filme, ele se passa na Segunda Guerra Mundial na Itália e conta a história de 4 pracinhas brasileiros da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. E esses 4 pracinhas são interpretados pelo Guima, que é quem faz é o Daniel de Oliveira, o Tenente, que é interpretado pelo Júlio Andrade, o Sargento Laurindo, que é interpretado pelo Togum Teixeira, e o Piauí, que é interpretado pelo Francisco Gaspar. E com esse grupo se junta mais um jornalista, que é o Rui, interpretado pelo ator Ivo Canelas. Então, esse grupo, ele tá numa montanha, né, perto de um vilarejo. E eles precisam chegar à Estrada 47, porque eles são um grupo que desativam minas. Então, eles precisam desativar as minas dessa estrada para que o exército americano consiga chegar nessa vila para fazer a proteção desse local, dessas pessoas que vivem lá. Então, basicamente, a história é essa. Então, o que a gente pode esperar do filme? Não espere do filme o típico filme de guerra, sabe? Grandes batalhas, um mar de pessoas, sabe? De corpos mortos, de soldados estraçalhados. Não espere, sabe? Batalhas e guerras e tiros e tanques e... Não espere isso. O que o Vicente traz pra gente é um retrato mais intimista dos soldados. O medo que eles viviam, as suas dúvidas, as suas inseguranças, o terror de estar vivendo uma guerra num país super distante do seu, num clima com uma temperatura abaixo de 30 graus, sabe? Então, em condições totalmente adversas. Por exemplo, o personagem do Guima, do Daniel de Oliveira, ele se pergunta assim várias vezes o que ele está fazendo ali, por que ele está naquela guerra, por que isso, por que essa loucura toda. Então, são personagens que realmente vai nos mostrar aquele dia a dia da guerra, que não é luta o tempo todo, não é matar o tempo todo, sabe? É caminhar no frio, a fome, o desespero, o medo de ser assassinado a qualquer momento, sabe? Então, assim, é muito bacana porque traz esse outro lado da guerra. Eu já assisti vários filmes de guerra, vários documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e me trouxe uma visão, né, diferente desses filmes de guerra, que eu gostei muito mesmo, sabe? E aí, durante a história, eles vão encontrar mais 2 personagens, que o Roberto, que é um italiano arrependido, ele é interpretado pelo Sérgio Rubini, e o Coronel Maier, que é um coronel alemão desertor. Ele rompe com o exército alemão. Então eles vão encontrar, os pracinhas encontram mais esses 2 personagens. E o interessante, que assim, uma cena que é muito emblemática pra mim, é justamente esse encontro. Porque quando os pracinhas brasileiros e o italiano encontram o alemão, que ele tá ferido e tudo mais, a primeira reação do italiano é sacar uma arma e matar o cara, sabe? É o inimigo, é o alemão nazista, tem que matar. E sendo que esse italiano combatia também ao lado, né, que eram os países do eixo, só que ele tá arrependido. Mas assim, a primeira reação dele é sacar a arma e matar o italiano, porque ele é o inimigo e tem que morrer. E os pracinhos brasileiros, tipo, não, ninguém vai matar ninguém aqui, entendeu?
Então a gente vê que para os pracinhas brasileiros, mostrando assim que antes da guerra, a humanidade, que é uma coisa que a gente não pode perder. Eles dizem, não, ninguém vai matar ninguém, a gente tem que ajudar, ele tá ferido. E sendo que os brasileiros, os pracinhas, estão lutando do lado dos aliados. O alemão seria o inimigo. Então, para você ver que isso tá para além da guerra, né? E você vê como é que os brasileiros, os pracinhas, se comportaram nessa situação. Então, isso também é bem interessante. Eu vi também algumas matérias, algumas entrevistas sobre os pracinhas, né? Como eles foram na guerra. Então, tem algumas imagens que mostram os pracinhas brasileiros sendo legais com os prisioneiros alemães, assim, que não tinha esse ódio todo, assim, sabe, de querer matar e aniquilar o inimigo. Então é muito interessante também ver que isso é trazido para o filme no contexto de, sabe, o espírito do brasileiro, que não se perde durante uma guerra. Tanto que conforme as relações entre os brasileiros e o alemão vão se desenvolvendo, você vai percebendo, tem uma cena muito bacana que envolve futebol, família e uma cantoria de samba. Gente, quando eu vi essa cena, eu me transportei imediatamente de um cenário de guerra pro Brasil. Sabe, eu entendi que nós brasileiros, a gente sabe, o espírito do brasileiro, a identidade do brasileiro, da amizade, sabe, de conhecer e já, não, pô, vamos aí, né, trocar uma ideia, vamos ser amigos. Isso é muito presente em qualquer situação. Então você vê, sabe, o espírito do brasileiro que tá longe de casa, numa situação completamente diferente do que ele vive, numa guerra que ele não tá entendendo porque ele tá ali, e ainda assim ele não perde o jeito dele de ser, ele não se deixa envolver naquela loucura que é a guerra, que é pura matança, ódio, sabe? Então, é uma outra cena também que eu fiquei muito feliz e que eu lembro de ter parado assim e pensado, caramba, é o brasileiro na guerra, esse é o nosso jeito de ser na guerra. Então, é interessante também que uma entrevista que eu vi do Richard Sammel, desse ator alemão, ele fala que ele estava muito cansado de só fazer sempre filmes em que ele era o vilão, nazista, o assassino, sabe? Ele não queria mais fazer nenhum filme desse. Então, quando esse roteiro chega às mãos dele e ele é apenas um desertor alemão, encontrado por 4 pracinhas brasileiros, ele disse que ele achou muito diferente, que ele já estudou muito esse tema, né, da Segunda Guerra, como um alemão, assim, e ele disse que os alemães não sabiam, muitos alemães não sabem que o Brasil lutou na Segunda Guerra. Então ele achou que seria uma história assim, que tem que ser contada, as pessoas têm que saber que os brasileiros estiveram lá. E ele gostou muito de fazer desse jeito, sendo um desertor e não, sabe, um super vilão, enfim. E que atraiu muito ele. Que foi o que ele viveu, por exemplo, em Bastardos Inglórios e A Vida é Bela. E aqui não, completamente diferente. Isso atraiu pro papel. Outra coisa muito bacana também é a fotografia do filme, que foi feita pelo Carlos Arango. Apesar do contexto de Segunda Guerra, as paisagens na Itália, o gelo, a neve, o frio, assim, tem cenas assim incríveis, sabe? Umas tomadas maravilhosas, assim, do ambiente, da natureza, muito, muito bonito mesmo. Outra coisa super interessante é que os figurinos usados pelos atores são figurinos originais, né? Dos pracinhas mesmo, e a produção também comprou, emprestou e alugou tanques e objetos, sabe, de cena e tal, que estão ali de colecionadores
de relíquias da guerra, então tem coisas ali que são realmente bem verdadeiras, que são verdadeiras. Então, além disso, tem a atuação dos atores, que tá uma atuação muito bacana, muito legal. Eu aqui destaco a personagem do Piauí, do Francisco Gaspar, que é muito engraçado, gente. É o típico brasileiro numa guerra. Não tem como não gostar do Piauí. É muito engraçado. E a gente vê ali a gente ali, a identidade do Brasil dentro da guerra. É muito bacana. Então é isso, pessoal. Não quero me alongar mais. Eu quero que vocês, na verdade, vão atrás do filme, assisti-lo. Ele tá no catálogo da HBO Max. Eu não sei se ele tá em outro catálogo, mas assim, se vocês encontrarem, assistam. Tá super bacana, super legal. É cinema nacional, feito com muito carinho, com uma qualidade muito boa, muito incrível. E assistam. Então é isso, pessoal. Quem ainda não deixou o like, deixa aqui o like pra mim. Comenta. Vocês também podem me dizer qualquer outro filme que vocês querem que eu traga aqui. Deixem nos comentários, tá bom? Se inscrevam. Ativem o sininho, porque isso ajuda muito, muito para que o vídeo chegue para mais pessoas, para que o canal cresça, para que eu tenha mais entusiasmo em trazer filmes para vocês. Tá bom? E é isso, gente. Vão ao cinema. Tchau!